Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Com a possibilidade de circulação dos 2 vírus, influenza e Covid-19, é hora de ter atenção redobrada com as pessoas mais vulneráveis a essas doenças. A vacina vai reduzir a carga da doença, prevenindo hospitalizações, mortes e consultas ambulatoriais, além de reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde. Nós vamos saber mais sobre as campanhas de vacinação em Santa Maria, no Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Saúde e Qualidade de Vida, aqui pela TV Santa Maria, canal 19, e também através das nossas redes sociais. E hoje nós vamos tratar sobre vacinação, como estão as campanhas de vacinação em Santa Maria. Para tanto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Saúde e Qualidade de Vida de hoje a Ana Paula Serig, secretária adjunta da Saúde aqui de Santa Maria. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Saúde e Qualidade de Vida. Já não é a primeira vez, né, secretária, que participa? Exatamente. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o convite. Tá certo. Que bom. Prazer em tê-la conosco mais uma vez. Antes de nós começarmos, secretária, especificamente falando a respeito da vacinação, das campanhas, enfim, num momento, né, sempre muito importante, eu só gostaria, para ficar mais claro aí para o nosso telespectador, que a senhora falasse um pouquinho a respeito da estrutura, né, da sua secretaria, da Secretaria de Saúde, né, até com relação também à própria equipe. A gente sabe que assim como as demais secretarias da Prefeitura, é uma secretaria bastante importante, né? Eu diria muito importante, né, em se tratando de saúde. Como é que está o trabalho da secretaria, né, aqui em Santa Maria? Temos o secretário, né, Guilherme Ribas, depois temos a sua função, que é a secretária adjunta. E como é que é composta a equipe, né, os demais integrantes, o trabalho de vocês? Sim, é bem importante, né, para a população. Eu digo, nós somos a segunda secretaria em termos de tamanho da Prefeitura. A maior secretaria em número de servidores é a Secretaria da Educação, mas logo a seguir vem a Secretaria da Saúde, são quase 1.000 servidores. Então nós temos, né, na nossa estrutura administrativa, então tem o secretário Guilherme, como tu falou, eu estou como secretária adjunta, e nós temos 4 superintendentes. Então a gente tem o superintendente da Vigilância em Saúde, a gente tem o superintendente administrativo e financeiro, nós temos o superintendente da atenção primária e o superintendente da atenção especializada. Vigilância em saúde, a gente contempla as 4 vigilâncias que tem. Então, a vigilância epidemiológica, a sanitária, a ambiental e a saúde do trabalhador. O superintendente administrativo e financeiro cuida de tudo que a gente precisa de compras, dos contratos. A parte mais burocrática, digamos assim. É o nosso superintendente meio, assim, para que as coisas aconteçam, né? Para que ele possa operacionalizar. Viabilizar o que precisa, secretário. Exatamente. Aí a gente tem a superintendência da atenção primária. Então, na atenção primária, a gente tem tudo que é relacionado às unidades de saúde, né? Então, nós temos, na realidade, 45 serviços, assim, que alguns eles têm mais de uma equipe, e que são as unidades o que o pessoal chama, né, de posto de saúde, unidade de saúde dos bairros. Então, dessa unidade tem uma colega, né, junto com uma equipe que cuida das ações diretamente relacionadas à atenção primária, que faz o agendamento, organização do serviço, o processo do trabalho, do que é da unidade básica de saúde. E a atenção especializada, daí a gente olha para os serviços especializados que temos, ou seja,
A gente tem, nessa superintendência, a gente fica com o pessoal do pronto atendimento. Então, a gente tem o pronto atendimento municipal, né, que é o PA do patronato. A gente tem lá na Tancredo Neves, que é uma policlínica 24 horas. Não é servidor nosso que atende, mas é um serviço contratualizado pelo município, que é a UPA 24 horas. Juntamente com o SAMU 92 também é um serviço contratualizado e faz parte dessa rede de urgência e emergência. Para além de policlínica, que a gente tem uma policlínica central, que inaugurou agora há pouco tempo uma nova instalação, que é ali no edifício da Cassisme, que a gente tem alguns serviços específicos ali. O Rosário a gente ainda tem alguns serviços. Temos a questão do Centro de Especialidade Odontológica, que é um serviço especializado também, que é lá na Borges. A gente tem todos os serviços de saúde mental, que são os CAPs, né? Que é Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem o CAPs infantil, a gente tem dois tipos, né? 2 CAPs álcool e drogas, e a gente tem um CAPs que é de transtornos mentais, então, e além do Acolhe Saúde. Então, a gente tem esses serviços meio, assim, especializados, que é essa superintendência dá conta. Então, basicamente, né, com essa estrutura administrativa, assim, e organizacional, que a gente dá conta da nossa saúde, assim, da que não demanda, é fácil. né? Secretária, mas é uma estrutura grande, né? É uma estrutura grande, né? A senhora comentou que é a segunda secretaria com maior estrutura, inclusive de pessoa, de pessoal. Sim. Primeira é a educação. A educação tem mais servidores que a saúde ainda, mas a saúde, claro que se a gente for contar, né, contabilizar todos os terceirizados que fazem parte, né, a gente tem prestador de serviço, a gente tem, por exemplo, a gente faz contratualização de recepção. Então, se a gente juntar todas as pessoas que estão envolvidas, dá quase... Esse número aumenta bastante. Aumenta bastante. Secretária, com relação a senhora falou em terceirizados, enfim, com relação à UPA, e eu acho que o SAMU, né? Só para a gente entender melhor, ele é um serviço ligado à prefeitura, mas não é da prefeitura? Como é que funciona essa mecânica aí? Na realidade, são serviços que têm um processo licitatório, são prestador de serviço para o sistema público de saúde. Então, são serviços 100% SUS, né? Ou seja, que as pessoas têm acesso, como qualquer serviço público de saúde, não tem custo. Então, às vezes, as pessoas, é importante que a gente deixe isso claro, o SAMU e a UPA, mas que a gente, como às vezes a gente não tem, o serviço público não tem como dar conta de recursos humanos para assumir, né, os serviços, a gente contratualiza uma empresa para prestar o serviço naquele espaço. Então, a UPA e o SAMU é nessa lógica, né, de prestação de serviço, tem uma formalização contratual para que preste serviço, tem repasse público para que se mantenha para ter esse serviço. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da UPA, né, que as pessoas, enfim, apesar que o SAMU também, né, mas obviamente a UPA o pessoal conhece bastante também. Por exemplo, aquela equipe, a equipe de pessoal que trabalha ali, é uma equipe que é da prefeitura? Não é servidor. A UPA que fica lá junto ali à Casa de Saúde, né? Isso. Inclusive aquela estrutura física ali, ela é da Casa de Saúde? É do município, é do né? município. A estrutura física é do município. Então, assim, os trabalhadores da UPA são contratualizados pela empresa que tem essa gerência desse serviço. Eles não são servidores do município, né? Não são funcionários da prefeitura. Não são funcionários da prefeitura, mas atuam prestando serviço para o município. Então, porque lá na UPA, inclusive, a gente vê até mesmo a identificação ali, né, com o nome da prefeitura, enfim, né? Sim, a estrutura ali, tanto que do hospital também é do município, tem uma cedência, enfim, né, por questões de contratualização, mas os servidores, os trabalhadores lá não são servidores do município, eles são contratados da empresa que presta serviço, né? Outra coisa também bastante importante, né, o SAMU, né? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Como é que ele está funcionando? Não sei se a senhora tem como nos explicar, né, essa informação. Como é que ele está funcionando? Porque eu acho que há um tempo ele atendia até um certo horário direto por Santa Maria, depois passava, né, eu acho que para Porto Alegre. Como é que está, até para a gente poder também informar o nosso telespectador? É importante, né, a gente poder ter esses momentos também para esclarecer assim, a população, porque na verdade, de um modo geral,
as unidades de SAMU da maioria dos municípios, quando tu liga para o SAMU, toca na central do estado. Né? Aí até tu identificar, aí eles vão aí vai passar, dependendo da situação, para o médico regulador. Que é Porto Alegre, secretária. Do estado, isso do modo geral, né? Médico regulador do estado. O que nós em Santa Maria fizemos, né, há algum tempo? Nós entendemos que essa centralização, né, no estado tinha uma demora que para uma situação de urgência faz toda a diferença. Era prejudicial. Então nós entendemos, né, da importância enquanto governo, assim, no sentido de que seria importante nós termos no município uma central municipal, digamos, descentralizar do nível central do estado e ter em Santa Maria uma central. Algo mais local. Exatamente, até na medida em que, assim, isso a gente tem visto a resposta, a melhora no tempo-resposta das ligações, dos chamados, né? Isso quando a população precisa. Exatamente, então o que acontece? Quando a pessoa liga, cai na central estadual e diz: eu sou de Santa Maria, já vem, né? Já passa. Então, quem já vai atender ali, o regulador que vai atender, já está aqui em Santa Maria. É uma pessoa daqui. Então, faz toda a diferença de dizer, né? Para uma pessoa que está em Porto Alegre, dizer que eu estou no bairro Camobi, ou que estou na Tancredo Neves, ou que as pessoas vão conseguir ter essa clareza muito melhor. Secretária, este é o primeiro grande benefício, digamos assim, né? Que já está falando com uma pessoa que sabe, olha, eu tô na rua tal do bairro Salgado Filho, do bairro, enfim, Urlândia, Nonoá e do bairro Centro, e a pessoa já identifica de imediato, né? Com certeza, então nós começamos com as 12 horas, né, e hoje a gente tem 18 horas da regulação municipal descentralizada aqui do SAMU, e que a gente viu que teve um incremento, algo muito positivo, bem no que se refere à questão da diminuição do tempo-resposta para aqueles chamados que nós já víamos tendo. Então, aquele imediatismo no atendimento. Do atendimento à demanda do usuário, né? Então, isso a gente vem e tem essa comprovação através do acompanhamento, né, dos relatórios que nos são passados também pela empresa. Então, hoje são 18 horas. No início lá eram Começamos 12. com 12. Eu acho que naquela época eu lembro que até 18. Fiz matéria, enfim, sobre isso, quando começou, né? E aí, nesse momento, né, vai até da 1 da manhã, então fica, digamos que para regulação estadual, da 1 da manhã até as 7, que a gente viu também dentro dos nossos relatórios que diminui um momento, um horário que diminui um pouco a demanda. Eu já ia até lhe perguntar com relação à demanda, né, se através desses dados, aí, desses relatórios, vocês têm como identificar onde, em que faixa horária, em que momentos que o fluxo aumenta, secretária? Com certeza, e por conta disso que neste momento, né, e claro que a gente está sempre avaliando, então neste momento a gente entendeu que essas 18 horas estão dando conta de alguma forma, assim, né, da maioria da demanda da população. Então a gente vai ter sempre a gente está olhando para esses dados e avaliando. Mas entendemos que neste período, né, do dia em que hoje tem essa regulação que está aqui no município, que seria a nossa maior demanda, né? Ou a demanda com maior número de... O fluxo é maior e realmente onde tem que ter uma resposta mais imediata, né? Mais rápida, né? Exatamente. Claro que durante a noite até, né, com exceção de alguns, né, possíveis acidentes, coisas assim, realmente deve ser menor, né? Sim, diminui bastante. A gente está sempre olhando para esse dado e monitorando, né, esses relatórios. É importante, né, ter esses dados aí para poder administrar essa questão, né, dessas 18 horas. Sim. Mas cobre um número significativo, né, de horas, né, secretária? Sim, não, bem importante, interessante, sim, bem né? importante, assim, no início, tanto que eu acho que já outros municípios do estado nós fomos, eu acho que, se não me engano, fomos o primeiro a fazer essa descentralização, né? E já existem outros. E eu acho que outros já copiaram o modelo que deu certo aqui. E é viável, né, secretária? É um investimento, na realidade, claro que é um investimento, mas é viável, né? É um investimento que a gente entendeu ser necessário é um serviço móvel de urgência, né? Pela urgência do chamado,
do que do modo geral, né? E a gente tem visto também assim um aumento dos chamados para o SAMU dos últimos 3 anos. Também isso é um reflexo, né, que a gente tem visto da pandemia. Então, para além de todos o aumento, eu disse, tinha muita coisa represada, né, de demanda durante ali o primeiro ano. Daquele período ali. O primeiro ano ficou tudo meio represado. Aí depois, agora a partir do 2022, o que a gente tem visto? Que as demandas aumentaram muito, porque o pessoal, né, ficou mais, não estava procurando serviços, e aí as coisas de alguma forma foram se agravando, né? Então a gente tem, assim, um aumento também como reflexo nos chamados do SAMU. Também a gente vê esse aumento bastante significativo. A senhora diz com relação ao estado de saúde das pessoas que foram deixando um pouco, foram... O aumento digamos assim, se nós tínhamos, sim, de aumentar 20%, 30% sim, o número de chamados por mês, por exemplo, sabe? Da mesma forma que aumentou a demanda, né, que nem a gente tem visto, a gente teve um aumento significativo neste ano agora da demanda nos pronto-atendimentos, sim, não só Santa Maria. Se a gente for olhar qualquer noticiário que a gente está vendo, assim, houve um aumento muito grande por uma série de fatores. Mas aumento por demanda de consulta, aumenta por demanda de exames, por cirurgias, por pronto atendimento. Então, o aumento da demanda da saúde como um todo, né? O que vem a gente está agora pegando tudo que foi represado da pandemia, a gente está tendo que dar conta. E muitas vezes, né, como no nosso caso, que também é sempre importante a gente deixar claro que hoje, a ideia é que a gente possa estar mudando um pouco, mas hoje, Santa Maria, nós somos o que a gente fala tem 2 modos de gestão, assim, do serviço de saúde, né? Hoje Santa Maria faz parte da gestão plena da atenção básica, e o outro modelo é a gestão plena da saúde. Então, gestão plena da atenção básica, que igual que nós somos, implica no fato de que a gente tem gerência e recebe recurso para dar conta do que acontece na atenção primária, ou seja, nas unidades de saúde que teoricamente tem uma baixa complexidade. Tudo que for cirurgias, exames de média e alta complexidade, hospitais, isso não é da gerência, o município não recebe recurso financeiro para dar conta da gerência desses processos. A gente depende da gerência do Estado para essas contratualizações. Então, o Estado também teve um aumento significativo da demanda dos municípios. Então, por exemplo, né, cirurgia, exames, tomografia. Então, tem uma série de situações que aumentaram e que represaram e que o município por si só não tem como dar conta, né, disso tudo. Até por uma questão, a gente faz o possível, assim, mas mudou o sistema de regulação do Estado, buscando tentar deixar de modo mais claro, mais que realmente as pessoas que têm uma urgência maior possam acessar mais esses serviços. Sim. Mas é algo bastante complexo também. Foi muito tempo parado, né, secretária? Então, por isso essa demanda aí, né, represada. Secretária, antes de nós irmos para o intervalo, então vamos agora então falar um pouco, né, sobre a questão da vacinação. Né? Eu fiz uma abertura, né, onde eu já falei um pouco a respeito, mas é importante, né, por que, né, as pessoas devem se vacinar? Na realidade, eu digo, a gente está começando um período agora, né? Começa outono, inverno, então, de um modo geral, nos estados do sul do país, a gente tem um aumento das doenças respiratórias. Isso é o normal da gente, né? Isso acontece... É coisa da estação mesmo que nós estamos entrando, né? Exatamente. Que é a mais complicada com relação a isso, né? Exatamente. E ela, de alguma forma, a gente percebe, é o que eu digo, fora a pandemia, né? A gente já tem, de um modo geral, o aumento da infecção respiratória, crianças até 5 anos, que isso também é o que a gente tem visto, uma série histórica, né, e idosos. Então, essas campanhas de vacinação, seja ela da influenza, que é a da gripe, né, que começamos agora no mês de final de abril, início de maio, e que teve essa ampliação, ela vem já nesse período anterior ao inverno, exatamente para que a gente possa, né, lançar a mão, poder acessar essa vacina antes do período do inverno, para que a gente possa já ter uma prevenção. Exatamente, né? Uma prevenção, preventivo. Né? Preventivo, assim, né? E também reforçando, né, a gente vem de um período de desconfiança por parte da população, de alguma coisa da vacina, se vale, se não vale. Eu acho que tu traz isso no início, mas eu não tomo
porque eu tomei a vacina e fiquei resfriada. Então, assim, a vacina é importante, né? Nós temos um sistema, nós, enquanto país, né, um sistema sólido de vacinação, um sistema de imunização que vem de muitos anos, assim, que tem cientificamente comprovado. Então, são vacinas que anualmente, né, elas vêm sofrendo ajustes e melhorias para dar conta do maior número de vírus, das mutações dos vírus que temos. Então, é importante o pessoal ter acesso. A secretária Ana Paula vai seguir, né, falando mais a respeito de vacinação, enfim, também sobre a secretaria no próximo bloco. Nós vamos agora a um intervalo, voltamos em seguida, não sai daí que tem muito mais ainda a respeito de vacinação. Já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Estamos falando sobre as campanhas de vacinação em Santa Maria e também falando um pouco sobre a estrutura, né? Nós estamos aqui com a secretária adjunta, Ana Paula Siri, da secretária adjunta da Saúde, e a gente até seguia conversando aqui no intervalo, né, secretária? A secretária teve condições de poder esclarecer um pouco mais, né, sobre a estrutura da Secretaria de Saúde de Santa Maria, que às vezes são curiosidades, são alguns questionamentos que as pessoas se fazem e não conseguem ficar sabendo, né? Então é importante, né, secretária, como a senhora falou, esse espaço, né? E aí a secretária no final do bloco 1 começou a falar então especificamente sobre a vacinação. E eu perguntava, né, secretária, sobre por que, né, que as pessoas precisam, né, tem que se vacinar, né? E é claro que a senhora falava, né, da importância das vacinas, né, todo esse histórico que nós temos aqui no nosso país, dos resultados, graças a Deus, positivos, né, da vacinação. Não sei se a senhora quer complementar alguma coisa a respeito do que estava falando no bloco anterior, secretária. Eu acredito que é bem importante a gente colocar, né, então assim, por exemplo, né, a vacina da gripe e da influenza, ela ainda tem, por mais que agora ela
está disponível, né, para pessoas acima de 6 meses. Então, crianças acima de 6 meses já tem essa disponibilidade, ela está disponível em todas as salas de vacina das unidades de saúde. Então, pode ir na unidade de saúde mais próxima da sua residência e conferir o horário em que as salas de vacina estiver abertas. Então, a vacina da gripe e da influenza está disponível, né? O que a gente sempre fala é prevenção. Né, essas vacinas foram liberadas agora há pouco para todas as faixas, né, secretária? Exatamente. Então, para essa população, né, de 6 meses gripe, ou mais, a Covid, né? Isso, aí o Covid, que é a bivalente, né, que a bivalente vem, que é a vacina do Covid, daí ela vem com uma nova, essa vacina nova, né, que veio agora, ela já vem com uma atualização, digamos assim, para uma variante nova que vem, que é já, digamos, tentando contemplar essa variante Ômicron que começou do ano passado para cá. Então, assim, também é uma possibilidade de prevenção, né, de cuidado a mais que está sendo ofertado para a nossa população. A gente continua com as testagens, por mais que a gente não tenha e que a gente tenha diminuído, sim, o número de casos de Covid, né? Seguimos testando nas unidades de saúde, então é importante que se diga isso. E, diferentemente da campanha, né, da gripe e da influenza, a campanha da bivalente, ela vem acontecendo em alguns horários específicos e também, né, as pessoas podem ter acesso no site da prefeitura aos dias. Então, essa semana temos ações específicas para bivalente. Importante também aqui a gente diga, né, que para receber a vacina bivalente as pessoas têm que ter feito pelo menos o esquema primário. O esquema primário a gente fala que com as vacinas que já haviam, né, que antecederam a essa, então pelo menos 2 doses das vacinas monovalentes e que tem um espaço entre a última dose da monovalente e a que for fazer agora da bivalente num espaço mínimo de 4 meses. Da última vez que a pessoa fez a da Covid. Exatamente. Então, esses cuidados a gente né, orienta que se tenha. Fazer a bivalente e a da gripe junto é possível, né? Então, é possível fazer. Não tem problema. Não tem problema, não tem nenhuma contraindicação. Então, é sempre importante, né? Quem ainda não fez, está disponível, né, e que possa estar procurando no nosso serviço. Pois é, onde que as pessoas podem tomar, então, só reforçando? A bivalente? Então, a bivalente, ela tem tido essa que tem horários específicos, né, nas unidades de saúde, e aí posso dar uma conferida, assim, essa semana. Então, na quarta-feira, a gente tem lá no Juscelino Kubitschek, na quinta-feira, a gente vai ter na SF no Santo Antão, e no sábado pela manhã lá na Kennedy. Essa com dias e horários mais específicos. Isso, a bivalente com dias e horários mais específicos. Aí é bom as pessoas consultarem sempre, né, no site, então, né? No site da prefeitura, lá no linkzinho que fala em relação à vacina do Covid, você vai achar bem certinho se ficou com alguma dúvida, né, em relação aos dias da disponibilidade dessa vacina. Bivalente. Secretária, eu vou pedir que a senhora se detenha um pouquinho mais agora a respeito justamente do que a senhora está falando. As pessoas ficavam e talvez fiquem ainda um pouco. Eu quero que a senhora preciso que a senhora para esmiuçar um pouquinho mais, né? As pessoas estavam em dúvida. Mas a bivalente o que é? É a vacina da Covid? Não é? Então, para ficar bem claro, né? A senhora já deu uma pincelada aí, mas ela só tem esse nome, mas ela é da Covid, né? Isso, exatamente. Então, assim, ó, né, pra gente ficar... Ela tem um nome diferente, porque, na realidade, né, ela foi atualizada, digamos assim, para contemplar essa nova variante né, contra o vírus do Covid que tem nessa nova vacina. Então, assim, ela é uma vacina do Covid que foi atualizada, digamos assim, para dar conta dessa variante do vírus que é normal, né? É importante também a gente ressaltar, da mesma forma que a vacina da gripe ela é atualizada a cada ano, a vacina do Covid tem acontecido isso de modo que possa contemplar, né? Que possa, digamos assim, 100% não vai, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu fiz vacina e como que eu me resfriei, como que eu peguei Covid? Não significa que quando a gente vai fazer vacina, e isso serve para qualquer patologia, né? Não significa que quando eu faço uma vacina, que eu não vou ter aquela doença sob hipótese alguma. Muito pelo contrário, significa que eu até posso desenvolver aquela doença, mas que a probabilidade daquela doença agravar
ela diminui muito. Então é uma proteção, né, a grosso modo falando, assim, uma proteção que a gente tem contra aquela patologia. Não significa que não vai ter. Essa era exatamente uma das minhas perguntas que nós tínhamos aqui preparado, que justamente com relação à da gripe, né? A vacina da gripe, que muitas pessoas relatam aí, né? Que depois da vacina acabam tendo gripe aí. Quer dizer, a senhora pode acontecer, né? Sim, da mesma forma assim, porque... E como qualquer vacina, pode até ter alguma reação, pode ter uma sensação, pode, claro que pode, pessoal. Mas o que importa é que tu vai estar sim imunizado, né? Vai ter uma dose extra de imunização em relação àquela doença. Então assim, sempre vale a pena, né? O que a gente fala, e não especialmente somente dessas vacinas que a gente vem falando, da Covid e da gripe, mas para quem tem, né, as crianças, e também se me permite aproveitar só esse espaço, para que a gente possa estar reforçando, né? Nós tivemos uma diminuição da cobertura vacinal de todas as faixas etárias, e isso na população infantil é muito perigoso. Então o que a gente vê, assim, já relatos de possibilidade da gente estar tendo doenças que já haviam sido erradicadas há 20 anos. Então isso a gente não pode permitir. Esse retorno... Exatamente, e isso é da nossa gerência enquanto pais, enquanto cuidadores, né, enquanto familiares, é da responsabilidade da gente. Então assim, a maioria, né, dessas vacinas para essas doenças, elas fazem parte do calendário do sistema público de saúde, o que é importante também a gente ressaltar, salvo algumas situações específicas, mas que, do modo geral, as pessoas podem ter acesso na unidade de saúde sem custo para a população. De forma gratuita, né, secretária? Exatamente. Então, assim, mas e o que está na avaliação ou na opinião de vocês, né, da área, o que está acontecendo? Os pais estão meio resistentes, não estão atentos? O que acontece, né, que está causando aí essa diminuição, essa não procura, digamos assim, né, secretária? Na realidade, tem vários estudos que vêm mostrando que nos últimos 10 anos aconteceu muito isso. Assim, primeiro de que, não vou vacinar porque não tem mais a doença. Mas na realidade só não tem porque a gente vacina. Então, às vezes, o que a pessoa não vê, né? Eu brinco que da minha faixa etária a gente via e convivia na escola com crianças que tinham mais ou menos a nossa faixa etária com paralisia infantil. É verdade. Hoje tu não vê isso, ou nos últimos 20, 30 anos tu não vê isso. E aí as pessoas, quando não veem, pode parecer que ela não existe, né? Negligencio, não, isso aí não existe mais, mas não existe porque de fato teve esse cuidado maciço por um período. Não vou fazer porque não existe mais, mas na verdade por isso mesmo é que tem que seguir, né? Exatamente. Então assim, tem isso, né, de dizer, negligencia no sentido, não dá nada, não vai ter. Por outro lado, também tem toda uma questão de dizer, não, mas vacina não vale para nada, tem um movimento anti-vacina que isso vem de mais de 10 anos. E isso pode ser alguma coisa de reflexo com relação ao período da pandemia ou não? Daquela coisa das pessoas, né, entre aspas, ficarem mais acomodadas, que eu digo aqui, assim, no sentido de ficarem em casa, né, de não saírem, não... Tem também, a gente percebe assim nos nossos dados, até agora o ano de 2022 melhorou um pouco, mas a cobertura vacinal do 21, do 20 foi bem pior para essa faixa etária do público que foi infantil. Bem ali no período, né, secretária? Então assim, claro que tinha todo o receio da população de buscar os serviços, mas então o que a gente pede sempre assim, olhe para a carteirinha, né, e o que a gente falava também, todas as faixas etárias, a gente sempre pode estar olhando para a carteirinha e se tem alguma dúvida, levar a sua carteirinha vacinal até a unidade de saúde mais próxima da sua residência, até para que possa estar olhando e possa estar vendo, olha, eu sou adulto, mas será que eu preciso? Não preciso fazer? É só essa da gripe? Então é importante, né, a gente não esquecer que toda a faixa etária a gente tem possibilidades e tem, né, vacinas disponíveis. Quer dizer, as pessoas precisam, os pais precisam ficar, a gente tem visto aí muito alerta, né, enfim, na TV, nos meios de comunicação, de que realmente as pessoas, os pais precisam ficar atentos a isso, porque na verdade, né, secretária, a criança, né, pequena ainda, né, não tem como ela, né, como a gente ouve muito falar aí, precisa do pai, da mãe, do responsável, de um familiar para levar a criança até o local, né? Com certeza, e nesse sentido também, que a gente sabe, eu digo a gente também, enquanto trabalhador, sabe que o nosso horário, né, muitas vezes inviabiliza ou às vezes das pessoas serem liberadas para levar. Nesse sentido, a gente tem
tido o cuidado de ofertar horários alternativos, ofertar horário estendido, exatamente com sala de vacina nas unidades de saúde, para que aquele pai e aquela mãe que não tenha oportunidade, por exemplo, eu não consigo sair em horário comercial, que a unidade fecha às 5 horas da tarde, para levar meu filho para vacinar. Então, que eu possa fazer isso à noite, que eu possa fazer no sábado, sabe, para de fato E justamente por isso tem nós que recebemos, né, os materiais da imprensa, da prefeitura, a gente seguidamente, né, horário estendido, turno estendido, desde o período ali também das vacinas para a Covid, então justamente para possibilitar, né, secretária? Exatamente, e aí o que a gente tem aberto depois, né, claro, ali no período da pandemia mais fortemente, né, a gente usava mais esses horários mais especificamente para esse tipo de vacina, mas agora a gente tem aberto para que as salas de vacina, para que possam fazer essas atualizações das carteiras vacinais, né, de quem precisa, mas sobretudo da criança, assim, bem nessa lógica de dar acesso para a população que não tem a possibilidade, né, de ir em outro horário. Tem essa flexibilização aí. Secretária, com relação a senhora tinha comentado, né, agora há pouco também, mas de forma mais específica com relação aos dados da Covid, né? Como é que está Santa Maria hoje? É assim, a gente tem tido, por exemplo... A prevenção segue, né? Como a senhora falou, obviamente, a vacinação segue. A vacinação segue, né? O que a gente sempre tem visto, assim, ó, em termos, como eu falei, diminuiu bastante a procura por testes, né? Não que a gente não tenha, a gente continua tendo nos serviços, diminuiu. A gente viu que o número de internações diminuiu bastante também. Então, claro que a gente vai ter que cuidar, vem o período do inverno, que aumenta infecções respiratórias, né? A gente orienta que quem tem, que se nós pudéssemos, né, ter alguns hábitos que a gente teve da pandemia, manter, por exemplo, eu tenho um sintoma gripal, ou eu testo, ou por exemplo, se eu estou com sintoma gripal, eu posso usar uma máscara. Né, posso manter o hábito da higiene na mão, posso manter o hábito da gente manter os ambientes bem arejados, porque isso para qualquer infecção respiratória ajuda. Não foi algo da Covid, né? Exatamente, então assim, o que a gente sempre tem orientado nesse sentido. Bom, que se precisar testar, temos, se precisar a questão, né, da vacinação que se mantém em dia na medida do possível. Temos visto assim uma diminuição bastante significativa do agravamento, né, eventualmente, o que a gente vê, por exemplo, assim, dos últimos óbitos, que são pessoas que já têm uma série de comorbidades, né, e que não é a causa, muitas vezes, principal ou o motivo pelo qual aquela pessoa foi hospitalizada. A pessoa já tem outras complicações, e que de alguma forma, né, se contamina e aí vem, na realidade, piora uma situação de saúde da pessoa que não estava Então a gente não tem visto um cenário diferente do que este, assim, neste momento. Mas é importante sempre a questão de seguir se cuidando, né? Sim, né? A gente esses dias ainda escutava um especialista falar exatamente nesse sentido. Bom, diminuiu, ainda estamos em pandemia, né? Isso não foi decretado o fim, né, formal, digamos assim, por mais que a gente já está praticamente com a nossa vida voltada ao normal, mas que ainda a gente tem que ter a clareza de que é uma doença respiratória que ainda acomete muitas pessoas para além da normalidade, né? Então não é algo assim da normal, diminuiu do que foi o horror que tivemos, né? Mas que tem essa clareza de que ainda é uma infecção respiratória bastante relevante. Sem dúvida. No nosso dia. Secretária, antes, já estamos quase chegando ao final, né, do programa, somente antes de encerrarmos, as pessoas hoje confundem, não, elas ficam muito em dúvida também, né, em função de hoje ser bem mais fraco, né, quem pega Covid, as pessoas às vezes não sabem se estão com gripe, se é Covid, enfim, aí acabam muitas vezes ficando na dúvida, mas é sempre importante testar, né? Para não ficar, porque os sintomas também são parecidos, né? E a pessoa realmente tem... Eu tenho visto muito pessoas amigas, enfim, né? Da relação da gente, não sei se é Covid, se não é, e acaba não indo. Então hoje fica aquela dúvida em função de, graças a Deus, hoje ser bem mais fraco, né? Os sintomas, enfim, as consequências, né, secretária? É o que a gente sempre fala, assim, a gente tem falado em todo esse período, assim, né? Ainda temos teste, agora no início do mês teve uma nova orientação até da Secretaria da Saúde do Estado, no sentido de que, bom, nós não temos mais, né, o que tinha lá no início da pandemia, os 14 dias afastados, esses dias, claro que diminuíram,
até porque diminuiu, do modo geral, a gravidade dos casos, né? Então, a orientação é no máximo 5 dias afastado. Então, que a gente vai contemporizando de acordo com a nossa rotina, né? Essa síndrome gripal, que não deixa de ser uma síndrome gripal também. Então, continua, né? Nas unidades de saúde tem seus dias de dependendo da unidade, assim, que os usuários podem estar testando. E aí a gente sempre orienta isso, né? É a questão de manter a vacinação, manter os hábitos assim de higiene na medida do possível. Se tem algum sintoma gripal, testar. Ou se der negativo, né, para o Covid, bom, é outro vírus respiratório, também nada impede de que a gente por um período possa usar máscara. É uma barreira física importante, né? Eu digo para a pessoa, né, para a gente e para os outros, né? Exatamente. Então, para a gente até seguir com o que está se fazendo, fiz o teste e deu negativo, mas fiquei resfriado 2, 3 dias, né? É algo que a gente possa estar usando até para minimizar risco nosso e da população. Eu acho que dá para a gente fazer disso aí uma cultura, né, nossa, né, de usar, de se prevenir, se precaver, né? Alguns países o pessoal usa isso sempre usaram, modo, né? como rotina, assim, rotineiro, né, nesse sentido, e que não afeta as atividades diárias da gente, e que eu digo, é um cuidado, né, que a gente tem com o outro também. Muito, né? Pelo contrário, só protege, né? Exatamente. Como a gente falou, protege quem está usando e as pessoas que estão convivendo junto ali. Secretária, muito obrigado. Não sei se a senhora tem mais alguma informação, mais algum recadinho aí para nós encerrarmos o programa, né? Mas queremos já agradecer a sua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida, né? Por esses importantes esclarecimentos aí. A gente agradeço muito assim o convite, a oportunidade, né? Então acho que dizer que o nosso veículo também, para além das nossas redes sociais, tem o site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, em que tem todas as informações aí em relação especificamente ao que a gente conversou um pouquinho mais em relação à vacinação, que também a população possa estar acessando. Tá certo. Nós agradecemos, então, imensamente a sua presença aqui, a sua disponibilidade, né? A gente sabe, como a secretária falou desde o início, é a segunda secretaria com a maior estrutura, a maior equipe, então a gente, né, sabe que vocês não param muito, né, secretária? Não tem como ficar parada, né? Tá bem, muito obrigado pela presença, viu, secretária? Obrigada. Conversamos, então, com a secretária adjunta de Município da Saúde de Santa Maria, Ana Paula Sirigues, a respeito da vacinação, campanhas de vacinação, e também no primeiro bloco a gente conseguiu dar uma pincelada aí, né, sobre a estrutura, né, e como funciona a Secretaria de Saúde de Santa Maria. E assim nós vamos encerrando essa edição do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês. Até o próximo programa.